Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais uma vez um vídeo do CPTS11 da Capitânia, que para quem não sabe é um fundo imobiliário de papel, mas ele não é aquele puro sangue que investe apenas em CRIs, ele também investe em outros fundos imobiliários. A gente vai falar do relatório de dezembro que trata dos rendimentos pagos agora no mês de janeiro. Mas antes de começar a passar informações e ler trechos do relatório de dezembro, a gente vai trazer alguns números atualizados para vocês. No momento que eu faço esse vídeo, o valor de mercado da cota é apenas R$ 8,47. No momento de baixa dele, cerca de 3 meses atrás, ele chegou a ficar abaixo de R$ 8,00 quando ele distribuiu pela primeira vez uns dividendos muito fracos. E aí o pessoal, muita gente, deixou posição no fundo e ele perdeu muito valor. Mas agora ele já deu uma recuperada, está R$ 8,47 e o valor patrimonial dele é R$ 9,15. Lembrando que esse fundo também sofreu um desdobramento recente. Mais ou menos nessa época ele começou a perder o valor. Ele ganhou a princípio, depois perdeu o valor. Ele era um fundo de base 100, agora passou a ser um fundo de base 10. Devido a esses números que eu acabei de passar para vocês, ou seja, valor de mercado 8,47, valor patrimonial de 9,15, ele está com P sobre VP de 0,93, indicando que ele está com 7% de desconto. Isso sim pode indicar um bom momento de entrar no fundo ou aumentar a sua posição, lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, inclusive do CPTS11. Eu estou passando informações para vocês, números para vocês, vocês estudam melhor e aí sim vocês decidem o que fazer. Mais alguns números do fundo. A quantidade de cotistas atual do fundo é 311 mil cotistas, ou seja, é um fundo que tem uma base de cotistas muito alta, até porque ele é um fundo que vocês estão vendo aqui. Ele tá para completar 10 anos na bolsa, ou seja, ele é um fundo já bem antigo na nossa bolsa. A liquidez diária dele, já que ele tem muito cotistas, também é muito boa. 6,6 milhões de liquidez diária, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do fundo. E ele também é um dos maiores fundos de papel da nossa bolsa, com um patrimônio líquido de 2,9 bilhões no momento. O último dividendo distribuído por ele e pago nesse mês de janeiro foi 6,5 centavos, o que rendeu um dividend yield do mês de 0,76, o que é um dividend yield baixo. Vejam esse detalhe, é um dividend yield baixo, porque fundo de papel, os mais tops, rendem bem próximo de 1, às vezes até ultrapassa 1. Isso eu estou falando dos fundos de papel que são com essa pegada mais do CPTS, ou seja, são os fundos mais high grade. Eles consideram um fundo high grade. Mas no ano todo, esse mês, considerando esse mês e os últimos 11 meses, ele distribui um dividend yield no ano, nos últimos 12 meses, de 10,4%. Os fundos melhores, como eu falo, mesmo sendo high grade, são na faixa de 12% para 13%, ou seja, ele ficou abaixo desses fundos. Agora começando as informações propriamente do relatório, vamos lá. Um resumo aqui do relatório. Então, a gestão mantém o foco da reciclagem de portfólio. Para quem não conhece, a Capitânia gosta muito disso, né? Que se chama reciclagem de portfólio, giro de portfólio também seria um sinônimo. Eles fazem muito isso. Aí eles estão dizendo que é para manter o perfil high grade, mas tem muito fundo high grade que não faz tanto giro na carteira como ele faz, né? Pode dizer reciclagem de portfólio, giro da carteira, que ele gosta muito de fazer, porque é uma característica da gestora. É mais por isso, em quase todos os fundos que eles têm, eles fazem isso. No mês de dezembro, eles receberam uma quitação parcial de 2 CRIs, do Vinci Shoppings e do Madureira Shoppings, no valor de aproximadamente 220 milhões. Como eu já tinha falado, tá aí a distribuição de dividendos foi 6,5 centavos, e nos últimos 12 meses a média do fundo foi de 7,3 centavos, quase 7,5 centavos. Ele pagou nos últimos 12 meses, considerando esse valor atual da cota, cerca de 89 centavos. Nesse mês de dezembro também foram comprados 367 milhões de CRIs, com essa taxa média de IPCA mais 5,63%, e foram vendidos 395 milhões de CRIs, com a taxa média de IPCA mais 6,29. Como eu falei, eles gostam muito dessa estratégia de girar a carteira, reciclar portfólio, que são basicamente sinônimos. Em relação à alocação do fundo, o fundo atualmente está com 68,4% do patrimônio líquido alocado em CRIs, 30,5% alocados em outros fundos imobiliários e ainda possui 1,1% em caixa. Ou seja, ele tem 2/3 da carteira alocados em CRIs e cerca de 1/3 em outros fundos imobiliários.
O top 5 maiores devedores do fundo são o Fundo Imobiliário XP Properties, Fundo Imobiliário General Shopping, o HBR, o Açaí e o Fundo Imobiliário Gazit Malls. O fundo atualmente conta com 334 milhões em compromissadas reversas, ou seja, essa alavancagem do fundo. Essa alavancagem é que está também dando uma destruída nesse lucro do fundo, porque eles fizeram, isso ele está falando nos últimos relatórios, eu nem trouxe para vocês, mas no relatório passado, se você quiser ver, daqui a pouco eu coloco um card aqui em cima para você assistir o outro vídeo. Nele eu falei com mais detalhes e dessa vez eu não vou falar porque ele praticamente se repete. Ele fala que a estratégia era vencedora, digamos assim, cerca de 1 ano e meio atrás, estava trazendo lucro. E esse descasamento entre a taxa de compra e a taxa de alavancagem é que deram problema. Porque como o juro do CDI subiu muito, aí o fundo se complicou. Começou a ter prejuízo em vez de ter lucro. No começo estava gerando lucro, essa alavancagem. Depois passou a dar prejuízo. E parte desse valor que ele não está entregando aos cotistas se deve exatamente às despesas com juros dessa alavancagem. Então é basicamente isso, a gente vai mostrar também um pouquinho desse detalhe mais para frente no relatório. Ele fala uma página todinha que é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V dos últimos relatórios, inclusive do último, né? Por isso que se você quiser dar uma assistida, você veja o vídeo anterior. Atualmente o fundo conta com a carteira de 56 CRIs, que como a gente já falou, equivale a 68,4% do patrimônio líquido do fundo. Desses 56, o maior percentual está no setor logístico e industrial, que é 32%. Dessa carteira de crédito, 98,22% é IPCA+, no caso, a taxa média de IPCA mais 6,58%. E tem um pouquinho de CDI, mas é quase nada, né? Menos de 2%, 1,78% em CDI mais 2,45%. Que é uma taxa bem baixa, né? Diga-se de passagem. Por isso que tem essa pegada mais high grade, como a gente já falou. Em relação aos fundos imobiliários, o fundo possui 27% do que é alocado em fundos imobiliários é do segmento de renda urbana. 25,8% em lajes corporativa e 19,9% em logística. Se você somar tudo, dá cerca de 73% mais ou menos nesses três segmentos dos fundos imobiliários. O top 5 maiores devedores de fundos imobiliários são o TRXF, o CPSH, mais um fundo da Capitânia, o CPOF, outro fundo da Capitânia, HBRH e VXXV. Trazendo aqui para vocês a tabela de sensibilidade, que é aquela tabela que diz que dependendo do valor que você compra, quanto seria o seu retorno, a gente vê que nesse preço que ele está, aproximadamente 8,49, está um pouquinho menos, o retorno que o fundo traz para você, já retirando o valor da taxa de administração, que é 1,05, é em torno de IPCA mais 7,71, ou seja, cerca de 2%, quase 2,5% acima da taxa do Tesouro IPCA+, que é mais ou menos 5,5%. Ou seja, esse fundo bate o IPCA+, lembrando que aqui também tem isenção de imposto de renda e lá no Tesouro IPCA não tem isenção de imposto de renda. Então aqui na prática é mais de 2,5% acima do Tesouro IPCA mais de rendimento. No ano, ao ano isso, né, pessoal? Diga-se que isso aqui é ao ano. Essa taxa aqui é IPCA mais 7,71 ao ano. E aqui, como eu falei, excluindo o valor da taxa de administração. Trazendo aqui para vocês a movimentação da carteira do fundo no mês de dezembro, aquele valor que ele traz para a gente, que ele mostrou naquele resumo, não é o integral não, viu, pessoal? O integral é esse aqui. Você vê que o volume de compra dele e de vendas é maior do que aquele que ele traz lá no resumo. No resumo não traz todas as operações, aqui traz. Então você vê compras, ele comprou 551 milhões e 600 mil. Lembrando que o fundo tem cerca de quase 3 bilhões de patrimônio líquido. Mas como eu falei, é estratégia da gestora fazer muita reciclagem, então eles fazem mesmo, né? R$500 milhão de reciclagem aqui de compra de novos CRIs. Você vê aqui as taxas do lado, vê quem são os devedores e vê os valores e as taxas aqui do lado. Marcando aqui para vocês, você vê que é praticamente tudo IPCA, né? Não tem quase nada CDI. Inclusive só tem um CRI que é CDI. O resto é tudo IPCA, que os valores do lado e aqui as taxas. E aqui temos as vendas. Vendeu só um CRI indexado ao CDI, o resto é tudo IPCA. Aqui nós temos o nome dos devedores, que os valores e as taxas do lado. E aqui temos o valor total das vendas, totalizando 606 milhões de vendas de CRIs. Aqui temos o resultado de caixa do fundo. Esse tipo de DRE eu gosto, porque ele mostra pelo menos os últimos 6 meses. Você vê aqui que as receitas não estão variando muito, pelo menos
nos últimos 4 meses, estão mais ou menos próximo aqui, 25 milhões e meio, 27 milhões e 700, 26 milhões e 500, 26 milhões e 200, lembrando que como ele é um fundo quase 100% atrelado ao IPCA, então ele não sente aquela redução da Selic praticamente, por isso que ele não muda muito. Agora você vê que aqui nesses 3 meses o fundo teve umas receitas bem maiores, né? Só que detalhe, nessa época ele teve as receitas maiores, ele também estava tendo umas despesas maiores. Você vê que as despesas com a alavancagem dos CRIs, aqueles que eu falei descasados, são muito altas, olha aqui, 10 milhões, 5 milhões e meio, 5 milhões e meio, 4 milhões e 600, ó, foi caindo, ó, 4.900, 4 milhões, 3 milhões e meio, e aqui nesse mês de dezembro, ainda não teve a queda do meio ponto percentual que houve no meio do mês de dezembro. Isso vai ser refletido só em janeiro. Essa tendência de queda está acontecendo por quê? Como eu falei, a dívida dele é atrelada ao CDI, ou seja, a dívida sim está sentindo a queda da Selic. A receita não, porque a receita é atrelada ao IPCA, mas a despesa está sentindo a queda do CDI. Ou seja, pode ser que, se você olhar, caiu aqui quase 1 milhão, caiu mais meio milhão, provavelmente vai cair nessa faixa de meio milhão, e essa despesa financeira com alavancagem pode cair para a faixa de 3 milhões, o que vai melhorar o resultado do fundo. As receitas se mantiverem como está mais ou menos na média dos últimos meses e a despesa diminuir para 3 milhões apenas, provavelmente ele vai ter um pouquinho mais de dinheiro. Aqui no mês de setembro, quando o resultado por cota distribuído foi apenas 5 centavos, foi que teve aquele problema que o fundo perdeu muito valor, caiu abaixo de R$8. Foi nesse momento aqui. Aí já deu um recuperado em outubro, novembro e agora deu uma melhorada, e a tendência é que em janeiro melhore mais ainda. Agora você vê que em reserva ele não tem mais nada, ó, zero. Tá zerado de reserva, ou seja, se precisar colocar um centavo a mais, ele não tem como, porque ele não tem mais reserva. Tá zero de reserva. Então a nossa torcida fica para que aumente um pouquinho o valor das receitas, com uma estabilidade maior da inflação, já que ele é atrelado à inflação, e com a queda da Selic reduz as despesas financeiras que o fundo tem, infelizmente. E com isso a gente veja um aumento dos resultados do fundo e, consequentemente, aumento nas distribuições dos dividendos do fundo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o CPTS 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro fundo imobiliário de papel você tem na sua carteira? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento. É importante demais. Se inscreva no canal, ative o sininho e assista o vídeo assim que sair, porque aumenta mais ainda o engajamento e a gente consegue trazer esse vídeo mais vezes. Se ele bater de novo a meta, que é 200 views, a gente vai trazer no mês de novo o relatório do mês de janeiro com os dividendos referentes ao mês de fevereiro no próximo mês. Mas tem que bater a meta de pelo menos 200 views, menos 200 views, ele vai ficar em stand-by aí, provavelmente daqui a 2, 3, 4 meses a gente traz de novo. Mas se bater a meta, a gente trará ele novamente. E para concluir esse vídeo, a gente vai trazer essa questão das operações compromissadas reversas. O fundo, como foi dito lá em cima, possui atualmente 323 milhões de compromissados reversas. O que são compromissados reversas? Para quem não sabe, de forma resumida, basicamente o fundo pega uma CRI que ele possui, entrega para uma instituição financeira e essa instituição empresta dinheiro a ele baseado no valor daquela CRI e vai cobrar juros em cima desse valor emprestado. No caso, como eu falei, ele faz isso de forma descasada, porque ele recebe o dinheiro e aplica num produto que é IPCA+, e fica pagando os juros em CDI+. Basicamente, esse é o grande problema do fundo. E aqui ele mostra as operações que foram concluídas, né? Encerrou essas dívidas, basicamente é isso. E são dívidas bem baixas, e mesmo assim, ele está com aquele gasto enorme em despesas financeiras que a gente viu lá na DRE, né? Ele concluiu essas aqui, essas operações. Aqui a taxa média era de 0,67. Essas 4 operações aqui. E tá aqui, 135 milhões de operações concluídas no mês de dezembro de 2023. E para concluir o vídeo, pessoal, e mostrar aqui as operações, as dívidas que o fundo ainda possui na carteira. Aquelas foram concluídas e agora sobraram essas CRIs aqui que ele está devendo ainda. A taxa é baixa, como eu falei para vocês. Tá aqui os valores das dívidas que o fundo tem e tá aqui o valor total dessas CRIs. Lembrando, pessoal, que quando ele faz a recompra dessas CRIs que são do próprio fundo,
ele recompra da instituição financeira para quem ele entregou para receber o empréstimo, ele paga juros. Aquela despesa lá que está dando problema, lá na DRE do fundo, diminuindo os rendimentos, o resultado do fundo são devido a esse pagamento de juros. Porque, é claro, a instituição financeira empresta, depois ela quer o dinheiro de volta do empréstimo e mais juros, que é a vantagem para a instituição financeira. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que o vídeo sair. Não perca seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!